Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje falarei sobre o comando detect class prog active, né? Então, o comando detect class prog active é um comando que obtém, né, que detecta e obtém, né, o nome de objeto de uma janela de qualquer aplicativo, de uma janela de um aplicativo do Windows, de um programa do Windows, né? Então, na verdade, ele faz o seguinte, ele verifica na janela que está ativa, que está em primeiro plano, né? Se eu estou, por exemplo, usando um bloco de notas do Windows e a janela do bloco de notas está selecionada no momento na tela, né? Então, esse comando ele faz o quê? Ele pega o nome de objeto, o nome da classe de objeto daquela janela que está ativa, né? E o nome da classe de um objeto no sistema Windows é apenas um código de referência para distinguir, né, para diferenciar, né, um programa que está ativo do outro, tá certo? E um robô desenvolvido em linguagem AI Scripter pode ser utilizado, né, dessa maneira para detectar e identificar janelas de aplicativos que estão ativas no momento no sistema, né, para tomar decisões, né? Por exemplo, dessa maneira você consegue saber se um aplicativo específico está ativo naquele momento, se o usuário está utilizando aquilo, e fazer com que um robô inteligente, por exemplo, consiga executar uma determinada ação, né, baseado nessa informação, né? Então, de repente, o usuário precisa, por exemplo, abrir um documento do Word, do editor Word, do aplicativo Word, é um exemplo que eu estou dando. O cara abre lá esse documento e quando ele abrir esse documento, um robô, né, desenvolvido na linguagem AScript, de repente precisa tomar uma decisão como, por exemplo, abrir uma página na internet, por exemplo. Sempre que o usuário abrir um documento do Word, um determinado documento, o robô identifica que a janela do Word está aberta e imediatamente carrega uma página da internet para o usuário, certo? Vamos dizer assim, executa uma ação associada, né? E para isso o robô pode utilizar esse comando, então, detect class prog active, para identificar a janela que está ativa, tá? Existe um outro comando que é o detect prog active, tá? Sem o class aqui, ó, tirando o class ficaria detect prog active. Esse comando também existe na linguagem scripter, mas eu descrevo esse comando em outro vídeo, uma outra videoaula, tá? Se você quiser, por favor, procure no canal da inteligência computacional no YouTube. Só que o outro comando, né, o detect prog active, o que é que ele faz? Ele retorna o título da janela, né? Ele detecta e captura o título da janela do programa que está ativo. No caso deste comando aqui, não, é um pouquinho diferente. Este comando aqui, ele detecta um nome técnico, vamos dizer assim, um termo técnico, que a gente chama de classe de objeto, que também serve para identificar a janela que está ativa, tá? Isso pode ser necessário em caso de ambiguidade. Quando você tem, às vezes, uma janela que ela tem um título e você tem uma outra janela de um mesmo aplicativo que também tem o mesmo título, isso pode acontecer. E aí, como que você, né, como que se pode fazer um robô distinguir entre duas janelas que têm títulos semelhantes, né? Aí se utiliza o quê? Uma outra forma de referência, né, para a janela ativa, que é a classe de objeto. E aí precisaríamos, então, no caso desse comando aqui, detect class prog active. Então, o que ele faz é isso, praticamente identifica um termo, né, um código, né, ele captura para nós um código de identificação, né, de uma janela de algum aplicativo, tá bom? No sistema Windows. Esse comando aceita um parâmetro, já temos um parâmetro aqui abaixo dele, ó, ele aceita um endereço de memória, uma unidade de memória, CI, né, uma unidade de memória padrão da linguagem, para armazenar essa classe de objeto que ele captura, esse termo, né, esse nome aí que ele captura, essa identificação aí da janela. Tá? Ele captura e armazena o quê? Numa unidade de memória, no caso aqui ele estaria armazenando na unidade de memória número 1. Tá? Então vamos lá, eu já tenho um programinha aqui estruturado, vou reduzir o tamanho da fonte, reduzirei aqui o tamanho da fonte. Ó, veja que eu já tenho um programinha estruturado aqui, tá? Eu já deixei pronto. Então eu tenho aqui o seguinte, alguns comandos complementares, né? Eu tenho prog, pause, segue, que pausará o meu programa por 5 segundos antes de começar o processamento, tá? Eu tenho aqui o detect class prog active, que pegará o título, pegará o nome, né, da classe da janela que está ativa e guardará na unidade de memória 1. E depois eu tenho o comando mains aqui embaixo, que mostrará para mim o conteúdo na tela da unidade de memória número 1. Ou seja, ele mostrará para mim ah, o código, no caso da classe da janela que está ativa, da classe de objeto, né, o nome da classe de objeto,
como eu já expliquei, que está ativa no momento. Tá? Abrirei aqui uma janela do bloco de notas, tá certo? Para fazermos uma experiência. Tá? Uma janela do bloco de notas vazia, tá certo? E eu deixarei ativa na tela. E o meu robô, né, o meu programinha aqui em iScripter, detectará essa janela e obterá para mim o nome de classe dessa janela. Tá? Não será o título da janela. Observe que neste caso, esse comando, então, não retorna o título da janela, mas sim um outro termo técnico que identifica essa janela também. Tá certo? Mas que não é o título. Tá? Vamos executar o programa então? Vamos lá. Clicarei no botão executar lá no canto superior direito da minha tela, onde estou com o mouse aqui, ó. Eu clico no botão executar, né? Está em execução. Selecionarei lá a janela vazia do bloco de notas e vamos aguardar. Vamos esperar. Muito bem. Veja que o meu programa já pegou aqui, ó, ele já identificou aqui a janela que estava ativa. Ó, ele trouxe como Notepad. Veja que ele trouxe lá, mostrou para mim a mensagem Notepad. Então, o Notepad é o nome de classe, né? É o termo, né? É um nome técnico que identifica essa janela, tá? Certo? Se eu utilizasse um outro comando, como eu já disse, olha, se eu utilizasse o comando detect_prog active, que é um outro comando que eu explico em outro vídeo, ele já não retornaria para mim esse nome de classe, ele retornaria, na verdade, o título da janela, que é o que nós estamos vendo ali, ó, que é sem título, bloco de notas, né? Ele retornaria o título da janela. Então veja que nós temos dois comandos, né, que retornam identificações de janelas, tá? Para que os robôs desenvolvidos possam tomar decisões e serem um pouco mais inteligentes dentro do ambiente operacional Windows, tá certo? Muito bem, o que eu tinha para mostrar nessa aula hoje era isso, era o comando detect class prog active, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.